Né, nesse momento agora que inicia a gravação para os alunos, estava justamente falando então da questão da abordagem multidisciplinar, né, da importância que se tem na questão do papel do nutricionista, né, nesta importante função de acompanhamento, né, nutricional das mulheres gestantes, né. Bom, daí então, existem exames laboratoriais que são considerados exames de rotina, que devem ser solicitados, que devem ser avaliados, que devem ser interpretados, né, independente de qualquer situação. São exames, então, né, que dão um parâmetro inicial de como está a gestação, na condição que a mãe se encontra, e que, se tiver alguma alteração, medidas deverão ser, então, tomadas. Que exames são esses, né? Temos exames hematológicos, né? Esses exames, né, que visam ver, né, como está a questão, né, da saúde hematopoética, né, que é do sangue, são representados pela questão do hemograma completo, no qual, então, um grande objetivo é verificar se existe alguma questão envolvendo anemia ferropriva, ou anemia hemolítica, ou anemia por doença renal crônica nas mães, para que se tenha noção, caso venha a acontecer essa presença dessas condições clínicas, métodos para reverter, que pode ser farmacológicos e obrigatoriamente acabam sendo também nutricionais, principalmente na questão da anemia ferropriva, que é caracterizada pela ausência, né, de ferro, de presença da quantidade suficiente de ferro para formar hemoglobinas. A questão da tipagem sanguínea, porque você tem, né, uma questão envolvendo, né, tanto na tipagem sanguínea, né, a questão do fator RH, o risco da eritroblastose fetal, onde você tem a criação de anticorpos pela incompatibilidade de sangue da mãe e do feto, no qual isso pode trazer, né, algum risco ao desenvolvimento da criança. A questão de exames metabólicos, como a questão da glicemia em jejum, porque é um fator, né, que pode acontecer na gestação, o fenômeno da diabetes gestacional, que está muito ligado, né, à questão envolvendo, né, a resistência insulínica que a mãe acaba desenvolvendo para garantir a utilização da insulina no seu feto, porque lá, né, é onde está tendo uma demanda maior energética para um desenvolvimento, né, considerado acelerado, né, de grande demanda energética. E isso geralmente, né, as mães acabam não sentindo, né, essa resistência insulínica em ponto de se tornar, né, uma hiperglicemia. Mas algumas mães que possam estar no estado de sobrepeso ou ter uma questão genética associado, essa pequena resistência insulínica que visa favorecer o aporte de insulina para o feto pode representar para a mãe uma questão de uma deficiência de ação insulínica que vai então gerar para a mãe uma hiperglicemia ou a diabetes gestacional, que deve então ser observada e considerada e também tratada da forma correta. Também a questão do perfil lipídico, né? Então, existe uma diferença, né, em comportamento lipídico de mulheres não grávidas e mulheres grávidas, né? Muito em função da questão do estrogênio, que nas mulheres que estão, né, gestando, está em concentração maior, né? E o estrogênio é um estimulante na produção, principalmente do LDL, né? O mau colesterol. Daí também nós temos alguns exames urinários, né? Então, urina tipo 1, principalmente para verificar a questão de proteínas na urina, que pode ser um indicador, né, de alterações, né, que vão remeter a aumento de pressão arterial e contribuir para um risco de pré-eclâmpsia. A questão da urocultura, que pode ter, né, situações de infecções que podem ser, né, percebidas, né? Mas com o tempo pode evoluir para situações mais graves e interromper, né, a questão de uma tranquilidade de uma gestação. E a questão das sorologias também, né? O HIV, sífilis e hepatite devem ser realizados também inicialmente, né, nas mães, né, que estão iniciando a gestação. Primeiro, porque na questão do HIV, medidas devem ser tomadas, principalmente para garantir a negativação do nascimento do feto. A sífilis também precisa ser monitorada e controlada, e as hepatites também podem, né, gerar uma contaminação cruzada, onde a criança pode, né, nascer com HCV também. Então, gente, né, a mãe não pode estar anêmica, a mãe pode ter algum risco, né, de gerar uma incompatibilidade em fator de tipo sanguíneo e fator RH, que pode gerar uma reação imune, né, de mãe para filho. A mãe pode ter, né, uma questão de uma diabetes transitória, que às vezes se torna permanente. A mãe pode ter, né, uma questão de perfil lipídico aumentado, que, né, se somando a questão de um excesso de proteína ou outras alterações que levem ao aumento da pressão arterial, aumenta ainda mais, né, um risco cardiovascular.
e a questão, né, de infecções, né, que vão ser percebidas, né, no exame de urocultura, além da questão do HIV, sífilis e hepatite, para ter as medidas necessárias e o tratamento correto para evitar infecções, contaminações cruzadas. Então, o ponto de partida é esse. Não pode ter anemia. Se tiver diabetes, né, controlar essa diabetes. Se não tiver diabetes, né, tomar cuidado para que não tenha, né, um aumento, né, na questão glicêmica. Isso, a alimentação é fundamental. Cuidado com o colesterol, ainda mais se a mãe já tiver um problema cardiovascular prévio. A questão, né, de verificar proteínas da urina, infecções, né, e a questão da sorologia. Isso é o ponto de partida. Além da toxoplasmose e rubéola também, né, que são questões bem clássicas, né, que pode levar, inclusive, né, a riscos de má formação congênita também. Bom, dito isso, então, vamos começar pelo hemograma completo, né, no qual, então, aqui nós temos, né, os parâmetros que são geralmente avaliados dentro do hemograma, assim como também, né, as questões dos valores, né, considerados, né, normais. Então, considerando a hemoglobina, o valor desejável para uma gestante é acima de 11 gramas por decilitro. Se o exame está dentro desta normalidade, é só um acompanhamento para ver se não vai desenvolver algum tipo de anemia posteriormente, né? A questão, né, do hematócrito, né, do qual tem que estar em 33% e 44%, né, que é a quantidade de células presentes, né, uma forma de avaliar, né, não a concentração, mas a porcentagem de células presentes, vermelhas, né, em meio às demais células que estão no sangue. E os leucócitos, né, que tem uma questão mais voltada para a questão de infecções gerais, né. Daí, então, né, dentro desses valores, né, e dessas expressões, né, que os resultados trazem, qual seria a interpretação nutricional a ser realizada? Então, se você tem um resultado de hemograma abaixo de 11, indica uma anemia gestacional, mas também não exclui a possibilidade da mãe ter algum problema renal e não ter eritropoetina, que foi tema de aulas passadas que a gente teve, ou ter uma anemia hemolítica, né, onde você tem uma reação autoimune, onde os anticorpos destroem, né, as suas células vermelhas, que está relacionado a algum processo infeccioso ou até mesmo alguma doença, né, mais complexa, sendo até alguns casos, né, tipo de câncer que pode levar a isso, né, alguns linfomas. Então, investigar isso é necessário, né? Então, um ponto de partida, então, é entender e interpretar que tipo de anemia pode ser para que as decisões sejam tomadas adequadamente. Se é só uma anemia ferropriva, reposição de ferro. Se é uma anemia por doença renal crônica, né, aí tem todo um acompanhamento que deve ser feito, né? No qual, então, né, além da medicação eritropoetina, né, também a questão do fósforo, né, tudo aquilo que a gente viu em outras aulas também tem que ser considerado. E se é uma anemia, né, hemolítica, aí uma questão importante da nutrição é evitar alimentos inflamatórios, né, porque já que a pessoa se encontra em um processo inflamatório que acaba desencadeando esse processo. Na questão do hematócrito, né, importante a questão, né, de quando está elevado, concentrado, né, significa que você está talvez com pouca água circulante, então ele serve para avaliar a questão da hidratação e também anemia, e em valores baixos, né, indica a necessidade de uma hidratação, que pode ser até mesmo aquela em ambiente hospitalar, né, o soro na veia, né. E a questão dos leucócitos, né, se estiver muito elevado, indica questões de infecção. Então, o hemograma, né, ele serve então para indicar se tem anemia, se tem um estado de desidratação, né, corrente, e se há algum perigo de uma infecção presente, né, que deve ser tratada imediatamente. Daí é importante ressaltar, né, que quando se fala anemia, se fala muito a questão do ferro, né? Só que nem sempre é falta de ferro, né? A gente viu, teve uma aula sobre doença renal crônica, que a gente viu que o ferro não era o responsável, né, a ausência dele, mas sim a ausência de hormônio. E, né, como eu mencionei para vocês também, a anemia hemolítica, né, você tem formação de anticorpos que destroem as células vermelhas, né? Então, independe do ferro. Então é necessário realmente saber se o problema está na questão da privação do ferro, da falta de ferro na dieta. Daí então, né, o que se espera, né, é 30 nanogramas por ml na ferritina, né? Lembrando, né, que a ferritina é aquela proteína que armazena ferro lá no fígado, que no caso de uma anemia, ferro priva e tende a diminuir, porque você vai gastar o estoque, né, para repor o ferro que não está vindo. E temos, né, níveis de segurança, né, para essas reservas, então, que estão lá no fígado, né, como eu acabei de mencionar. Então, a ferritina é um outro exame importante, porque se dá elevado a ferritina, né, grande chance de ter um problema renal.
Se a ferritina, por sua vez, dá baixa, é um sinal importante para dizer que é uma anemia ferropriva, porque até o estoque está sendo gasto e não tem outro problema, né, como questão de hormônios, né, que estejam comprometidos, como eritropoetina. 60 miligramas é a suplementação diária recomendada, podendo ser ajustada conforme algumas necessidades, né? Do qual, então, o ferro alimentar, né, é recomendado na questão de uma gestação, até mesmo como em alguns casos de forma preventiva, né, para evitar a ocorrência, né, ao longo do período gestacional de alguma anemia, tendo-se, então, uma estratégia de manutenção, né, de quantidade de ferro a ser suplementada. E 200 miligramas por decilitro é a capacidade de ligação, que é a transferrina, né? Que, se a transferrina está aumentada, ela sugere que você tem, então, deficiência de ferro. Então, se a hemoglobina dá baixa, eu tenho desconfiança, né? Tenho desconfiança, não, eu sei que é uma anemia. Que tipo de anemia pode ser, né? Se é uma anemia hemolítica, os outros parâmetros não alteram. Se é uma anemia por doença renal crônica, você tem aqui, né, um estado invertido, né? A ferritina ela fica muito alta, né, na doença renal crônica, porque você não consegue usar o ferro porque não tem hormônio para formar células. E a transferrina, no caso da doença renal crônica, né, ela acaba sendo reduzida, né? Porque você pensa, tem muito ferro no corpo, eu não preciso colocar mais ferro para dentro, né? No caso da anemia ferropriva, o que vai acontecer? A ferritina ela fica baixa, porque está sendo gasta, porque tem hormônio, tem tudo para formar, só não está chegando ferro via dieta. E a questão, né, da transferrina, ela acaba aumentando, principalmente lá no intestino, porque ela quer captar o máximo de ferro possível, né? Então, se você tem uma situação, né, onde hemoglobina está baixa, né, e a ferritina está baixa, a transferrina está alta, é uma anemia ferropriva, que é o que acontece com 90% de gestantes que têm quadro de anemia. Raramente tem uma situação envolvendo doença renal crônica e raramente, né, uma doença hemolítica, né, que às vezes é diagnosticada até antes. Então, né, importante compreender isso, por quê? Porque, assim, gente, a hemoglobina ela é responsável pelo transporte de oxigênio, e o oxigênio é responsável pela respiração aeróbica das células, que gera energia e faz as coisas acontecerem, né? Quando você tem um ser que está sendo formado, né, que são 9 meses para formar um ser, muita energia gasta nesse processo, né, e precisa de muito oxigênio. Por essa razão, né, acontece de algumas mães ficarem anêmicas, né, pelo grande consumo de energético que acaba tendo, né, demanda de oxigênio para ações aeróbicas, né, e isso acaba levando as mães a ficarem pouco anêmicas. Por isso a questão da necessidade de reposição de ferro. E esta anemia na gestação, anemia gestacional, ela é ferropriva, por consumo excessivo de ferro, né. Aí, então você tem que fazer uma suplementação e uma reposição. E se manter a anemia, você traz problemas para o desenvolvimento do feto, porque se você não tem oxigênio para gerar energia, você vai ter então uma complicação, né, no desenvolvimento do ser, porque tendo déficit energético, aquele processo de desenvolver, formar órgãos e tudo mais, pode ficar comprometido. Por essa razão, então, né, a avaliação da hemoglobina e do ferro, hemoglobina, né, tem que estar acima de 11, e a questão do ferro, né, tanto a ferritina quanto a da transferrina, que é a mesma coisa que capacidade de ligação, devem estar, então, dentro dos valores normalizados, né. Visto isso, então, né, nós temos que passar para o outro lado, a questão da glicemia, né. Por que que a gente tem que olhar essa questão da glicemia? Eu já falei isso, né, no início dessa aula, acho que me pegou a gravação, inclusive, mas, né, o foco de um corpo de mulher que está gestando um filho é garantir a sobrevivência do filho. Esse processo de desenvolvimento do feto, né, ao longo de 40 semanas, é um processo que demanda bastante energia. Como eu acabei de falar, precisa de oxigênio para as reações aeróbicas. E precisa também de quem? Da glicose, né? Porque a glicose é a fonte energética primária que a gente utiliza para as células funcionarem, né, inicialmente. Então, o que que acaba acontecendo, né? Como todo foco é o desenvolvimento do novo ser, né, há um processo no organismo feminino de gerar uma resistência insulínica, ou seja, as células da mãe não começam a responder à insulina circulante. Para que isso? Para que você não gaste a insulina e que a insulina se dirija, então, né, até o feto, para que lá se tenha, então, um ótimo aproveitamento da glicose.
essa é a intenção. Porém, né, esse evento não leva a mulher a ter uma diabetes na concepção normal do processo, né? Porque ela vai ter uma resistência insulínica, mas, né, não vai ser 100% essa resistência, ela continua funcionando, né? Seu processo de captação de glicose continua funcionando, só que parte das células se mantém resistente para manter, né, essa produção insulínica em conformidade com a divisão com o feto que está junto com ela. Porém, algumas mulheres, né, acima do peso e mulheres que têm alguma questão genética envolvida, essa resistência induzida pode levar a um quadro de diabetes, né, que se reverte quando a criança nasce, né? Por isso que é chamada de diabetes gestacional, que, se não tratada, traz muitos problemas para a mãe e também para o feto, porque pode chegar a um ponto também, né, de você ter uma hiperglicemia que vai comprometer, né, a irrigação, né, do feto que está lá sendo desenvolvido. Então, né, o exame de glicemia em jejum, então, se torna fundamental e existe uma rota de interpretação nesta situação. Valores acima de 92 miligramas por decilitro da glicemia em jejum indicam necessidade de monitoramento, ou seja, acenda uma luz amarela e acompanha, né? Então, esse é um valor, então, que denota cuidado, principalmente se a mãe estiver acima do peso e também, né, se tem algum histórico de diabetes na família, né? Isso é fundamental. Na questão do teste de tolerância à glicose, né, tem que estar em torno de 75, né? Então, o teste oral de tolerância à glicose deve ser realizado entre 24 e 28 semanas, né? Que é um complemento, né, à questão de identificação realmente de uma diabetes gestacional. Além disso, né, temos a interpretação que os valores, né, alterados requerem, então, um cuidado nutricional. Então, se a mãe, né, tem um valor superior a 92, né, e um teste de tolerância à glicose, né, elevado também, temos que pensar, então, que esta mãe, né, terá que ter um acompanhamento nutricional específico e uma certa orientação com relação aos consumos de carboidratos inicialmente. Claro que, se persistir, talvez tenha que entrar com a medicação metformina, mas, né, no período inicial, né, a primeira coisa que tem que se fazer é mexer na alimentação, porque a alimentação é uma coisa diária e pode ser um legado que ela carregue, né, ao longo da vida, essa mudança de hábito. E um cuidado muito importante, né, na questão envolvendo as gestantes, né, acima do peso, porque essas ainda têm um risco de desenvolverem a diabetes 2, né, posteriormente, que no caso de não regressão da diabetes gestacional. Então, a glicemia compõe, né, esse papel importante também no início da gestação. Daí a função renal e urinários, né? Então é importante saber se o rim está bem, né? Se não tem riscos, né? Daí os exames são urina tipo 1, que é a avaliação principalmente, né, de proteínas 24 horas, porque o excesso de proteína na urina indica, né, dificuldade da função renal de exercer seu papel, que precede alguma questão cardiovascular, né? E é um fator importante que pode estar muito associado às questões envolvidas a um futuro eclâmpsia, né? Então é importante considerar esse tipo de exame, a urocultura, né, na questão das infecções, principalmente se a mulher tiver diabetes gestacional, porque com a diabetes e com a alteração, né, da urina, né, que fica mais adocicada e com pH diferente, as mulheres têm muita chance, né, diabéticas em geral, muita chance de ter infecções do trato urinário. E na diabetes gestacional isso também é bem comum, por isso então tem que se acompanhar, porque é bom evitar, né, o uso de antibiótico em qualquer situação, né? Então, e também o próprio conforto que a mulher precisa ter, né? Porque as infecções na gravidez se tornam cada vez, né, mais complexas. A creatinina e a ureia, né, para avaliar a função renal, para ver se não está tendo, né, um avanço, uma perda de função renal, também são importantes, né? Daí, né, proteinúria, então, a presença de proteína na urina, né, é uma alteração comum, mas que deve ser observada, né? Bacteriúria assintomática tem que ser também observada, né, porque muitas vezes as mulheres não sentem os efeitos, né, mas as bactérias vão se desenvolver e criar, né, uma infecção do trato urinário mais grave. E a glicosúria, né, fisiológica, né, que é a questão da presença de açúcar também, né, na urina, do qual, né, como falei, pode alterar o pH, aumentar o risco de infecções do trato urinário, né, entre outras situações, né.
Daí, então, né, o ajuste proteico na dieta se torna, então, um fator decisivo quando esses exames estão alterados, né? E também o controle do sódio, né? Porque, como eu falei, né, se tem uma relação muito próxima entre proteína na urina e uma pressão de difícil controle e que, né, numa situação envolvendo um risco de eclâmpsia, né, isso tem que ser bem considerado, né? E a hidratação, né, sempre considerada também, né? Porque você tem sempre um risco de desidratação, né, durante a gestação também. Bom, daí, né, tipagem sanguínea e fator RH, né, que visa, então, evitar, né, a questão da eritroblastose fetal. Então, se a mãe tem, né, um fator, né, RH negativo e o feto RH positivo, tem que ter um acompanhamento, porque você pode, né, nessa situação de dois seres apresentarem, né, RHs diferentes, né, que são parâmetros do sangue, você pode ter a criação de anticorpos um contra o outro, né? Isso aí, então, tem que ser acompanhado, né? E, né, hoje se tem muito controle com relação a isso, né? Não são coisas que se preocupam tanto. Daí a sorologia, então, né? Como eu falei, né? Principalmente a questão do HIV, da hepatite e da sífilis, né, que se diagnosticados inicialmente tem que ter um tratamento muito coerente, adequado, e no caso do HIV, muito cuidado, né, porque como são medicamentos, né, que inibem a proliferação celular para impedir que o vírus, né, se multiplique, muitas vezes nem pode ser usado na gestante, né, porque se você atrapalha o crescimento celular, o ser que está sendo formado, onde o crescimento celular é muito intenso, né, gerará problemas bem graves, né. Então, são situações também mais para entender o processo, né, e fazer um acompanhamento. Na questão do colesterol, né? Então, o que nós temos hoje em dia com relação ao colesterol? Saiu uma revisão sistemática, né, em 2023, né, comparando grupos de mulheres não gestantes com a mesma idade e característica, no qual você tinha um grupo, né, intervenção, no caso, né, exposição, né, gestação, contendo então as gestantes, né, do qual foi acompanhado mês a mês, né, considerando o parâmetro da gestação do grupo gestante, coletas, né, de sangue para fazer a verificação com relação ao colesterol total, HDL, LDL e também dos triglicerídeos. E que foi o resultado, né, desses estudos, né, que fizeram parte, né, dessa revisão sistemática meta-análise? O colesterol total nas gestantes, gente, ele é muito mais elevado, em média, do que as não gestantes. Existe um mecanismo compensatório. O HDL, que é o bom colesterol, também tende a aumentar, né? O LDL, por sua vez, também aumenta, né? Só que uma proporção não tão favorável ao HDL, e pelo índice Castelli, né, a gente vê que expõe a mulher a riscos, né? Ainda mais se ela estiver acima do peso e já tiver um histórico de dislipidemia presente, né? E os triglicerídeos também têm aumento no grupo gestante. Qual a explicação para isso, né? O aumento da quantidade de estrógeno, porque o estrógeno, né, favorece a formação, né, principalmente, né, do LDL, né? Então ele é um agente em concentrações elevadas que pode, né, favorecer a estes fenômenos, né? Bom, se a mulher está acima do peso, se a mulher já tem um problema cardiovascular prévio e se a mulher tem, né, é, já um histórico, né, de lipidemia, todo o cuidado é necessário e toda intervenção nutricional para evitar, né, a progressão, né, patológica, né, mais grave desses parâmetros deve ser, então, implementados, né? Então, não tem como não olhar para uma gestante e pensar na questão do seu colesterol. Pode ser que ela não tenha problema, mas é uma questão que tem que ser monitorada, porque muitas coisas vão mudar, principalmente na primegesta, né, que é a primeira gestação, né, que você não tem muito parâmetro, né, talvez a mulher tenha experiência de outras gestações, né, mas também tem influência da idade que passa também. Então, é uma questão que tem que ser muito bem avaliada e existe um limitante, né, porque algumas estatinas são contraindicadas para mulheres grávidas, né, pelo potencial de gerar problemas ao feto. Não é teratogênico, levar a má formação, mas são tipo, né, de medicamentos, né, que podem causar algum dano, né, principalmente em formação de certos órgãos como o coração. Então é um parâmetro também importante para ver no início, né, porque se a mulher realmente tiver colesterol elevado, né, complica um pouco e as medidas deverão ser, né, mais efetivas nesse sentido.
Daí, então, né, a questão das vitaminas, né? Então, falar da vitamina D, né, tem um papel importante. Os valores ideais têm que girar em torno, né, de 30 a 60. Vitamina D, né, desempenha um papel muito importante na prevenção de uma pré-eclâmpsia, de uma eclâmpsia, né? E muitos estudos apontam, né, a deficiência dessa vitamina com as questões, né, relativas a risco maior de eclâmpsia. Além disso, né, a vitamina D é importante na questão hormonal, né, entre outros fatores que garante, né, uma boa gestação. Se os valores estiverem baixos, reposição tem que ser pensada. A questão do ácido fólico, né, então o ácido fólico é clássico, né, muito conhecido, né, níveis séricos tem que estar acima de 5,9, é uma medida até pré-gestação, né, que muitas mulheres adotam quando planejam ter o filho, né, do qual tem que consumir, né, de uma forma antecipada para garantir, né, os níveis adequados para ter, né, um desenvolvimento neuronal adequado para a criança, porque tem estudos que apontam, né, a deficiência de ácido fólico com relação ao desenvolvimento, né, não ideal, né, na parte neurológica das crianças. Mas com cuidado, né, porque outros estudos apontam que o excesso também não é favorável para o desenvolvimento, né, da criança. A questão da vitamina B12, né, valores de 200 a 900 picogramas por ml, que tem uma função muito importante, principalmente na parte imunológica, e a vitamina A, né, que níveis seguros de 20 a 80 microgramas por decilitro, né. Bom, e as deficiências na suplementação levam o quê? O ácido fólico, então, né, tem que ser mantido uma dosagem, né, de suplementar de 400 microgramas por dia, desde o planejamento gestacional, né, como eu falei, né, até na fase pré-gestacional, né, quando a família, né, decide, né, que vai ter um filho, né, então, antes, né, de ter, né, propriamente a questão da concepção, meses antes, né, é bom, né, fazer a reposição do ácido fólico nas quantidades estabelecidas. A questão do ferro, né, 60 miligramas, como já foi dito anteriormente, a partir, né, da 20ª semana, né, em alguns casos mais críticos, né, mas hoje em dia acaba sendo quase que uma prática muito comum, né, em função até mesmo de garantir, né, e de evitar, na verdade, oscilações, né, na concentração do ferro, visto que a demanda, né, vai ser maior em função da gestação. E a vitamina D, né, 600 unidades internacionais por dia durante toda a gestação, por causa das alterações hormonais, demandas hormonais e, né, da forma preventiva que ela vem sendo empregada na questão, né, de evitar eclâmpsia. Bom, daí então, né, de uma forma clínica integrada, né, temos que pensar também, né, não só na interpretação dos exames, né, mas na presença de sinais e sintomas, né, que aparecem, que podem, né, fazer com que o nutricionista, né, pense na solicitação de alguns exames. Gestante que tem, né, sintomas, né, de fadiga e também de cansaço é uma situação a ser investigada. A palidez cutânea, né, um outro sintoma, né, e também é uma situação que deve ser anotada para investigação. Aí, o edema localizado, né, que está ligado muitas vezes à questão, né, de uma hidratação não favorável, e a questão de alterações visuais, né, que é um fator, né, presente quando você tem uma hiperglicemia muito acentuada na diabetes. Então, todos esses fatores, né, incluindo a fadiga e o cansaço, que é uma questão da anemia, assim como a palidez, né, precisam, então, ser confirmadas, né, pelos sinais, né, sendo que sinal é tudo aquilo que o paciente não percebe, né, que você percebe através de algum método de aferição, e o paciente é incapaz de relatar isso, né, então, os dados laboratoriais, né, são os sinais que indicam, né. Hemoglobina reduzida. Uma hemoglobina abaixo de 11, como a gente viu, né, pode estar associado, então, a fadiga, cansaço, né, palidez cutânea. Então, se a paciente se queixa disso, né, uma forma de tentar saber, né, o que está acontecendo é pedindo, né, um exame de hemoglobina, juntamente, né, com os valores de ferro, né, e também ferritina e transferrina. A questão, né, da ferritina baixa, então, né, novamente, né, que é associado, pode indicar, então, essa anemia ferropriva e a suplementação de 60 miligramas, né. Glicemia elevada, né, muito ligado à questão de alterações visuais e também a fadiga e o cansaço, né, porque também, né, quem está, né, com deficiência de aproveitamento do açúcar, né, fica sem energia, né, isso pode também contribuir. E a questão, né, da proteinúria, muito ligada a um edema localizado, né, que vai indicar riscos cardiovasculares presentes também, além de comprometimento da função renal também, né.
Então é importante, né, durante uma intervenção com a paciente, né, ter, né, esse checklist de sinais e sintomas, né, e caso não tenha exames recentes, né, fazer a solicitação, como a gente viu nas primeiras aulas, né, o nutricionista pode pedir exame, para então verificar e descartar algumas hipóteses, né, que possam existir, ou confirmar algumas hipóteses, né, porque se for uma questão, né, de anemia, uma dieta pobre em ferro tem que ser, né, trabalhada, né, não pode ficar do jeito como está, né, até pelo risco que se tem, né, com a própria saúde da criança que está sendo, né, gestada. A questão, né, de excesso de carboidratos também vai ter que ser pensada, né, para evitar então complicações, né, e controle dessa diabetes que está em curso. E, né, inadequação proteica também, né, para evitar, então, né, riscos de proteinúrias e risco também, né, cardiovasculares e até mesmo da eclâmpsia também. Além da hidratação insuficiente, né, que também remete, né, a uma avaliação dessa hidratação que deve ser feita agora, a partir de agora, corretamente, né, para que se tenha, então, né, toda uma saúde restabelecida para duas pessoas, né, para mãe e filho. Daí então você tem, né, a questão do registro, né, do cartão pré-natal. O nutricionista tem que preencher, tem que deixar suas informações lá, né? Os resultados, né, as anotações clínicas, a evolução, até mesmo para uma comunicação interdisciplinar, né, mais eficiente, né? Então, todo o registro deve ser feito, né, no cartão que a mãe sempre carrega, né, consigo, né, nas consultas que ela faz, né, sempre quanto mais informações profissionais tiver, né, melhor nas ações, né, valorizando a questão interdisciplinar. Então, né, essas interpretações, então, né, levam então à questão de uma anemia, né, então a anemia estará estabelecida se tiver, né, valor abaixo de 11 gramas por decilitro, então aumentar o ferro dietético e também uma questão de suplementação, se for o caso. A hiperglicemia, então, glicemia acima de 92, monitoramento, né, mais acima de 110, né, você tem já uma questão até de entrar com o medicamento, mas, né, indispensável, né, ajustar os carboidratos e o fracionamento, né, as alimentações ao longo do dia. E na questão da proteinúria, né, monitorar a pressão, né, e a qualidade proteica dos alimentos também. Então, né, o que nós temos então, né, de alterações e intervenções, né? Então, hemoglobina baixa, só recapitulando, aumentar consumos de carnes, folhosos escuros e leguminosas. Na questão de glicemia acima de 92, reduzir carboidratos simples e aumentar fibras. Vitamina D abaixo de 30, uma questão de exposição solar controlada e alimentos fortificados, né? E a proteinúria, né, adequar a qualidade proteica e monitorar o consumo de sódio por causa da pressão arterial. Daí então, né, em alguns casos especiais, né, você tem que considerar, né, diabetes gestacional. O fracionamento pode ser de 6 a 7 refeições. O controle de carboidratos simples é fundamental e o registro alimentar, né, com o monitoramento glicêmico também. Então, há uma questão também de incentivar, né, as mães, né, nesse protagonismo também de se cuidarem, né, fazendo monitoramento com o glicosímetro, né, para saber se está tudo correndo bem. Daí, né, na anemia grave, suplementação ajustada de ferro, conforme a demanda, alimentos ricos em ferro M e a combinação da vitamina C. A vitamina C, gente, é muito importante porque ela facilita a absorção do ferro, tá? Então, em caso de anemia, né, além da suplementação de ferro e a adequação alimentar, a prescrição de suplementação de vitamina C é muito importante, porque ajuda, então, o organismo que está privado do ferro, né, na sua anemia ferropriva, ter, né, um aporte maior em tempo reduzido do ferro para restabelecer as funções normais, né? E doenças infecciosas, né? Reforços imunológicos na dieta também, uma suplementação de zinco e vitaminas, né? Visando, então, né, manter, né, uma questão imunológica adequada para, né, evitar, então, né, oscilações que possam agravar a infecção em curso, no caso de um HIV, no caso de uma sífilis, né? E até mesmo no caso de uma hepatite viral. E a hidratação, fundamental, né? Sempre hidratar, né, é importante. Daí nós temos, então, né, políticas públicas relativas a isso, a portaria do Ministério da Saúde 569 de 2000, que hoje, esse ano, completa 25 anos, né, que foi um grande avanço, principalmente na questão, né, da humanização no pré-natal e do atendimento integralizado, que incluiu o olhar mais interdisciplinar, né, dando vez, né, com mais intensidade à questão nutricional, o manual técnico pré-natal, né, com as diretrizes para exames e procedimentos no SUS, no qual muito foi inspirado parte dessa aula,
Programa Nacional de Suplementação, né, porque a suplementação ela tem que ser feita adequadamente, né, considerando que o ácido fólico hoje, né, alguns estudos falam, né, que o excesso pode estar até ligado a questões de casos de autismo, né, então tem que ser na dose preconizada e adequada, e questões, né, de atualizações periódicas, né, então sempre buscar nas evidências científicas, né, na metodologia da pesquisa, né, na iniciação científica, as questões sempre adequadas. E os desafios atualmente, quais que são, né? Na questão, né, de um outro estudo que saiu, um estudo brasileiro, né, sobre a questão da prática, né, nutricional e a questão da segurança alimentar em gestantes, né? Registros incompletos, né? Muitas decisões equivocadas ou não adotadas porque não se teve um registro adequado. Por isso, a caderneta da gestante tem que ser, né, tratada com muito carinho, atenção e sempre com o máximo de informações. A falta de adesão, que o Brasil hoje tem um problema, Joinville tem esse problema, né? Por causa da migração, né? Porque as mulheres que vieram da Venezuela e do Haiti, elas não sabem que pode fazer o pré-natal, né? Como direito, né? De quem está morando no Brasil. E muitas acabam não fazendo, né? Temendo que precisarão pagar por um serviço que no nosso país, né? É um direito, né? E um dever de Estado. A questão de exames não realizados, que não envolve só a questão da paciente não fazer o exame, mas não ser solicitado o exame, não ter tido uma observação clínica e falar assim, esse tipo de comportamento requer um exame X, preciso investigar, né? Então, é um desafio, né? A questão da orientação inadequada também, né? Aqui não é do profissional, tá, gente? A orientação inadequada é da internet, digitais influencers, de inteligência artificial, né, que acaba, né, não correspondendo à realidade e acaba prejudicando a gestante, né. E, em primeiríssimo lugar, né, a gente dá para ver aqui no gráfico, né, é a questão da ausência do nutricionista, né. Então, são desafios, né, e um bom serviço, né, que vai mostrar, né, realmente a necessidade que existe de ter esses profissionais, né, cada vez mais presentes. Então, né, o que a literatura científica traz também, né, mundo afora, sobre o papel do nutricionista, né, na questão do pré-natal com a interpretação de exames, né? Tem então que 62% de chance de melhora, né, na questão da anemia, 62% de chance de redução, né, de casos de anemia, que é um número bem considerável, considerando algumas regiões do Brasil, isso seria fantástico, né? E uma menor prevalência, né, com acompanhamento nutricional. Então você tem menor prevalência de anemia quando você tem acompanhamento nutricional da gestante e um número absoluto de redução de, né, na casa de 62% dos casos, né, quando o nutricionista está presente na equipe. 48% melhora alimentar, aumento de consumo de nutrientes essenciais, né, que tem um lado muito positivo apontado pela literatura científica, porque se torna, né, uma herança positiva, um legado positivo para as mães, que se estende ao filho, né, porque ela aprende a se alimentar melhor, né. 35% menor complicações, menor caso de eclâmpsia, menor caso de problemas relativos à anemia gestacional, entre outros aspectos, né. Bom, então, né, temos aí, então, né, situações, né, esses estudos de caso aqui, né, por exemplo, né, uma hemoglobina 10,2 e uma ferritina 15 já indicam, né, uma anemia ferropriva, no caso, então, né, tem que ser tratado com a suplementação de ferro e uma adequação alimentar visando, né, mais ferro. Esse caso aqui também, né, de tolerância à glicose, né, nós temos então aqui uma situação também de valores, né, reduzidos, no qual então, né, você tem uma diabetes gestacional, que, né, também expressa, né, pela questão da glicemia em jejum, que está aqui em 95 já, do qual então, né, monitoramento inicial com adequação alimentar para evitar que ela venha usar medicamento posteriormente. E no caso aqui, vitamina D, tem também abaixo, né, do necessário, né, que requer, então, ajustes, né, do qual, então, uma deficiência de vitamina D não só compromete os ossos, mas também expõe a mulher a um risco de eclâmpsia e compromete as funções hormonais, né, porque a vitamina D é precursora de vários hormônios. Então, né, você tem aí várias questões, né, envolvidas. Então, né, só recapitulando, exames iniciais, hemograma, glicemia, tipagem sanguínea, sorologia no primeiro trimestre, o acompanhamento, né, monitoramento trimestral da hemoglobina e glicemia em gestação de baixo risco,
Interpretações, né? Correlação de dados antropométricos com resultados laboratoriais. É importante saber, por exemplo, o IMC da mulher, né? Porque se ela tem um IMC muito elevado, aumenta a chance dela ter uma diabetes gestacional, que faz, então, com que seja necessário observar, né, de uma forma muito clara a questão, né, relativa, né, ao acompanhamento, né, da glicemia e assim por diante, né? Assim como a baixo peso também pode ter uma questão anêmica, enfim, né? N situações que ocorrem, né? E as condutas, então, né? Intervenções dietéticas específicas baseadas nos diagnósticos laboratoriais, né? Então, a importância aí, né? Peguem essa aula, né? Façam uma tabelinha, né? Deixem no bolso de jaleco, em cima da mesa que atendem, porque, né? Faz a diferença entender isso e, principalmente, ter iniciativa de, às vezes, pedir alguns exames, né? Nessas condições. Então, né, temos um papel fundamental nutricionista que precisa crescer no Brasil com relação, né, a essa parte, né, porque nem todas, né, as cidades têm disponibilidade, né, de nutricionistas, né, na rede pública para gestantes, né, e é um trabalho fundamental, né, que de uma forma interdisciplinar, né, ajuda, né, a melhoria da qualidade de vida das mulheres, pode deixar legados positivos em termos de alimentação adequada e, acima de tudo, né, é uma questão, né, que salva, né, duas vidas, né, em muitas situações, né. Daí, então, né, complementando tudo isso, né, então, né, questões, né, de verificar o peso, também para complementar os exames laboratoriais, a estatura, o IMC, né, tudo isso são importantes, né, para junto, né, ter uma melhor compreensão dos resultados laboratoriais. Então, né, como os objetivos nós tínhamos, então, né, a questão de compreender, então, os principais exames laboratoriais, glicemia, né, exames de colesterol, né, exames de proteinúria, né, todos os exames que foram falados hoje aqui. A questão, né, de cada exame ter alterado, né, você tem condutas nutricionais importantes a serem adotadas, né, e nessas interpretações, então, né, você tem a possibilidade de fazer uma gestação, né, mais saudável para a mãe e para o filho. Bom, daí então, gente, vou passar agora para o exercício de hoje, então, que é o seguinte, né? Então, você tem aqui uma jovem chamada Mariana, nome fictício, 28 anos, primegesta, primeiro filho, né? 23 semanas de gestação. Motivo da consulta, né? Acompanhamento nutricional pré-natal. Só que aí ela, no diálogo, na anamnese, né, com a nutricionista, ou nutricionista, falou de fadiga constante, tinha uma pele pálida, tonturas esporádicas, né, e relata, né, alimentação irregular com baixa ingestão de carnes e verduras. Ganhou 5 quilos desde o início da gestação, né, teve um aumento de peso, que está relacionado, inclusive, né, com a questão da diabetes, né, que aí, mudanças, né, na questão da insulina levam ao aumento de peso. Hemoglobina dela, né, tá baixa, daí eu faço aqui a interpretação, vocês. Ferritina, muito baixa. Glicemia em jejum, né, alta, né, acima do valor esperado. Teste de tolerância à glicose, né, aqui os valores correspondentes. Vitamina D, também está abaixo. Presença de proteínas na urina e a creatina deu normal, né. Daí, então, interpretação e condutas nutricionais, né? Quais as implicações clínicas dessa gestante? Tem anemia, tem diabetes, tem mais o que, se existir o que, né? E qual a conduta adotada? Então, uma questão direta, né? Identificar quais os problemas que ela tem e quais seriam as condutas nutricionais, né? Nesse caso. E algumas perguntas de fixação, né? Bem direto, tá, gente? Não precisa florear muito, não. Os principais exames laboratoriais solicitados, né? Já foi comentado em sala de aula. Como identificar anemia gestacional a partir dos dados laboratoriais, né? Não é só o hemograma, tá, gente? Tem que pedir ferritina e tem que pedir também a transferrina. Qual o papel do nutricionista durante uma gestação com ferritina baixa? O que significa ferritina baixa? O estoque está baixo, não está vindo ferro da alimentação, né? Então tem que aumentar. Por que a presença de proteinúria requer atenção nutricional, né? Riscos, né, principalmente na questão, né, de uma pressão que pode se tornar elevada, né, e difícil controle. Os alimentos recomendados para gestante com glicemia alterada. Qual a importância da vitamina D na gestação e como suplementá-la? Né? Tem aí também, foi falado. E a correlação entre palidez e resultados do hemograma. Né? Então, uma manifestação que existe, né? Relacionado à questão da anemia. Bom, gente, então, este era o tema da aula de hoje. Tem o prazo aí, acho que é dia 20.